Bom, a gente vai esperar um pouquinho para mais gente chegar, mas de qualquer modo, já queria adiantar. Eu não sei se todo mundo que está aqui veio na primeira palestra que a gente fez sobre VR, mas no final da palestra a gente deixou uma pesquisa disponível, um QR Code aqui na tela, e para participar é só apontar a câmera do celular para esse QR Code. E já vai aparecer o link, vocês entram, e é uma pesquisa com 4 perguntas, tá? Bem simples. Então, que a gente quer entender quais temas agradam mais vocês, como é que vocês conheceram o programa para tentar direcionar. Mas no final da palestra, a gente vai ser em fevereiro, mais com foco para vocês, né? Mais personalizado, tá? Então, por favor, quem puder participar, deixou uma pesquisa disponível. Um pessoal do online é a mesma coisa. Se apontar para a tela do computador, funciona igualzinho, tá? Eu vi na primeira palestra que não funcionou de algumas pessoas. Aí, nesse caso, é só usar um leitor de QR Code mesmo. Alguns celulares já têm o aplicativo instalado, outros precisam instalar. Ou usar o link, tá? Também está no slide o link lá, é só digitar, não é tão comprido. Sei que é chato digitar link, mas... novamente, a participação de vocês é muito importante para a gente conseguir direcionar bem o conteúdo, tá? Bom, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esse segundo teaser do programa Get Inspired. Há 2 semanas a gente falou um pouco de realidade virtual e hoje a gente vai falar não só dela, mas de outras revoluções por trás das tecnologias que a gente vem observando e que tem tomado cada vez mais lugar no nosso dia a dia. A ideia desse programa e desses eventos surgiu de um trabalho no início do ano dentro do Dialogue, focando a motivação e também inovação. E esse trabalho se adaptou ao longo do ano junto com a Ericsson, encontrando o Arthur, a gente uniu forças para trazer mais conteúdo, não só de futurologia e futuro da tecnologia, mas também sobre a inteligência artificial, IoT, blockchain e outros temas assim. E graças a Georgia Sbrana e o Vinícius Dalben, que ouviram a gente e apostaram, é por isso que a gente está aqui hoje e está sendo possível trazer esse conteúdo para todo mundo. Então, muito obrigado por participarem também com a gente. Bom, Arthur, por favor. Ele não se apresentou, mas ele é o Felipe Berti, tá? Bom, quem já me conhece, eu estou trabalhando agora no PTO, debaixo da Carla, embaixo de Finance, mas me chamo Arthur Bueno. Alguns já devem me ouvir porque eu estou no programa do RPA, depois a gente fala disso numa outra hora, mas é um negócio bem bacana que a gente está trazendo aqui para a companhia. E como o Felipe disse, esse trabalho não dá para fazer sozinho, né? Então, quando a gente se uniu e entendeu que tinha um potencial para trazer inovação para a empresa, para trazer para vocês, tentar melhorar a nossa cultura de inovação, é que realmente a gente conseguiu formatar bonitinho e fazer isso aqui acontecer, tá? A intenção disso tudo é inspirar vocês a utilizar esse tipo de tecnologia, essas revoluções, de alguma forma no dia a dia de trabalho de vocês, tá? Não importa que área que vocês estejam trabalhando, de algum modo, essas tecnologias podem impactar o dia a dia de trabalho de vocês. Então, essa é a ideia. Dar uma base para vocês entenderem mais ou menos o que se trata isso, e depois, junto com a criatividade de vocês e as dores que vocês sentem, né, porque vocês sabem na sua própria experiência, é que vocês vão conseguir usar essa tecnologia para alavancar e realmente criar a inovação, tá bom? Então, começa a ver. Bom, e o meu nome é Felipe Berti, para quem não estava no anterior. Também venho da área de operações, trabalho dentro da área de Digital Services, com Cloud e Core. E, bom, hoje o nosso tema são as revoluções por trás da tecnologia.
E para a gente entender quais são essas revoluções, basta a gente também entender um pouco como a gente se relaciona com a tecnologia e se a gente olhar um pouquinho para trás, pensar quais eram as tecnologias que a gente estava usando naquele momento, serviços e produtos, e que hoje simplesmente não estão mais aqui, ou eles se adaptaram e foram integrados em outras novas tecnologias e outros novos produtos e serviços. Então, aqui a gente consegue ver várias marcas que provavelmente aí 15 a 10 anos atrás estavam com a gente todos os dias e eram serviços, ou até algumas um pouco mais de tempo, com certeza, mas que tinham serviços e produtos que a gente usava praticamente a todo tempo e eram essenciais para nós, né? Exemplo, Blockbuster com locação de vídeos e venda de vídeos, VHS, DVD, Blu-ray. E aí, com o surgimento das redes de compartilhamento peer-to-peer, vídeo streaming, conteúdo on demand, super customizado, isso perdeu a relevância, esse serviço, né? E o que acontece com essas empresas que, mesmo em um determinado momento, elas dominam o mercado, elas têm capital suficiente humano e, inclusive, financeiro para investir em pesquisa e desenvolvimento, em estratégia e operação, e ainda assim, em algum momento, elas deixam de existir ou elas são reabsorvidas e transformadas num outro negócio, né? Se a gente pegar, por exemplo, a Kodak, ela é um exemplo de empresa, e é muito estudado, que minimamente ele subestimou o poder daquilo que eles mesmos conseguiram criar. Eles tiveram o primeiro protótipo de câmera digital em 1975. Era uma câmera digital do tamanho de uma torradeira. Ela levava 23 segundos para fazer uma foto de 0,01 megapixel de resolução em preto e branco, em 75. Com certeza, dado o tamanho da Kodak, eles conseguiriam até ter desenvolvido essa tecnologia mais adiante. Mas o que impediu isso de acontecer? São vários os motivos. Acho que o principal, ou um dos principais da digital, seria a questão de receio de gerarem um próprio concorrente, um concorrente contra o próprio portfólio deles. Todo o negócio já estava sustentado em cima de uma indústria química também em relação à produção dos filmes, à produção dos componentes químicos que eram utilizados nas revelações, e não era apenas a indústria em si das máquinas fotográficas e dos acessórios, né? E a Kodak mesmo tinha bastante uma identidade relacionada ao saudosismo, o que é gostoso. E até o público em geral dessa marca também reconhecia isso. Mas com o passar do tempo e com as novas gerações entrando no mercado de trabalho e se tornando os principais compradores, esse sentimento, apesar de gostoso, perde um pouco do sentido. É como viver no passado e não olhar adiante e não estar nele, neste futuro, adiante. Então, isso também foi fazendo com que a marca perdesse um pouco dessa relação com os consumidores. E a gente conseguiria elencar muitos outros aspectos, com certeza. Mas o ponto qual é a relação do surgimento e desaparecimento das marcas com a tecnologia? A gente pode dizer que é uma relação, no mínimo, exponencial e não linear. Ou seja, ela acontece cada vez mais rápido. Se a gente pegar alguns índices, esse é o Standard & Poor's 500, ele se consolidou na década de 70, mas já desde o início do século passado já haviam medições. Em 1920, a vida média de uma empresa era de 67 anos, e muito provavelmente ela ficaria mais ou menos esse tempo nesse ranking. Aliás, esse ranking ele avalia basicamente as 500 empresas mais valiosas do mercado. Então, em 1920, 67 anos era a vida média de uma empresa. Hoje, a vida média é de 15 anos. Se a gente pensar no business competence, o que a gente faz, o que a gente tem de conhecimento e quão relevante isso é em termos de tecnologia, em 1984, que não faz tanto tempo, até para a minha idade, enfim, tal. Não, era de 15 anos a vida útil dessa competência. Hoje é de 5 anos. Em 5 anos, você absorve, desenvolve um conhecimento, transforma esse conhecimento, aplica esse conhecimento e ele virou outra coisa. Já virou a próxima coisa, já virou a próxima inovação, o próximo produto ou serviço. Ou teria que ser, né? Ou teria que ser, exatamente. E tem índices até mais interessantes, por exemplo, essa semana eu estava lendo no LinkedIn
Eles têm uma hashtag Future of Work também. E numa das matérias que eu li, se estima que daqui em 15 anos, 15% da força de trabalho global precisará se recolocar, precisará mudar de emprego. 15% em números, a gente pode pensar, em 2012 a gente tinha em torno de 3 bilhões de pessoas trabalhando no mundo e em torno de 200 milhões de desempregados. Pegando esse número, seria algo em torno de 450 milhões a meio bilhão de pessoas no mundo em 15 anos precisando mudar a sua área de trabalho. Isso é equivalente a duas populações do Brasil ou uma população e meia dos Estados Unidos. É muita coisa. O que dá para ser feito e como a gente pode entender como essa mudança que é crescente, cada vez mais rápida e cada vez mais complexa, vai nos impactar e como a gente consegue entender como vamos chegar nesse momento lá no futuro, estarmos lá dentro de ou uma nova colocação, ou com um serviço, ou com um produto, ou com algo que interesse a um público. Como a gente consegue prever qual vai ser a demanda lá no futuro? Olhando para a evolução da tecnologia e olhando também para a evolução do comportamento em função dela. E a inovação, nesse caso, entra não como uma questão de se diferenciar da concorrência, mas como quase uma técnica de hacking, no sentido de entender essas mudanças e esses impactos, as possibilidades a partir da geração, da criação de novas tecnologias, as possibilidades de uso de negócio, e em tempo entender quem vai ser, daqui a um horizonte de tempo, os novos consumidores. O que eles vão ter de demanda? Como vai ser a organização social? Eles terão famílias, não terão? O que eles vão consumir? Quais são as necessidades e as dificuldades do dia a dia? O que eles vão precisar para facilitar o dia a dia deles? Então, essa é uma frase que eu e o Arthur gostamos muito, né? É de uma amiga nossa, que ela é daqui do Brasil também, ela é futuróloga, então ela estuda justamente a evolução da tecnologia, e é uma frase que a gente também adotou para a gente, que diz exatamente isso. A inspiração, ela é a matéria-prima para a inovação. Ela é a matéria-prima a partir da qual a criatividade vai gerar inovação. O que isso quer dizer? A gente pode pensar a inovação como um processo que começa com a inspiração, que seria todas as informações, todos os contextos, todas as nossas interações e relações. Tudo isso gera informações, dados, que a gente a todo tempo pode utilizar para conectar os pontos e tentar gerar alguma ideia. E a partir da criatividade é que a gente reconfigura essas informações para gerar novas ideias que, percebendo-se o valor atrelado a essas ideias, elas podem ser, então, uma inovação. E daí outras habilidades entram em jogo para transformar essa inspiração e essa ideia em negócio, em oportunidade. E daí a importância não só do empreendedorismo, mas essas habilidades dentro de qualquer organização. O intraempreendedorismo, por exemplo, onde a gente tem essa mesma orientação empreendedora, mas dentro das organizações e dos grupos dos quais a gente faz parte para viabilizar essas ideias. Exatamente por isso que a gente está aqui. E hoje a gente pode falar, e isso é meio que vou falar um consenso, mas é porque a gente veio lendo e acompanhando vários pensadores que se dedicam a entender o futuro e a evolução da tecnologia. Que são, e aí a gente pode falar das macro-revoluções, que basicamente essas são as principais, que são as que a gente vai tentar pincelar hoje e trazer em mais detalhes no programa. Então, seria o Additive Manufacturing, e uma das tecnologias atreladas a ela é a impressão 3D, impressão 4D, a realidade virtual, que a gente já falou na semana passada, robótica, que agora não é só mais vinculada à indústria, a inteligência artificial, sendo amplamente aplicada em várias áreas, e aí até a nossa fusão com a tecnologia, que seria o Cyber Sapiens e até o pós-humanismo. E agora a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, então, a gente começando pela impressora 3D, né, ou a manufatura aditiva, isso é uma técnica já até que conhecida, tem vários mercados já utilizando isso, e é o quê? A gente chama de impressora 3D
você sempre se remete à impressão normal, você acha que você vai pôr um papel de um lado e sair um negócio do outro, né? Mas não é bem isso. Eles usam, então, elementos, materiais, os materiais são diversos, eu vou mostrar aqui alguns exemplos, vocês vão ter uma noção disso, para construir algo, então, como se fosse um Lego, né? Ele vai adicionando aquele material em cima, em camadas, até que você tenha o objeto que você quer imprimir, tá? Essa foto aqui é muito legal, um dos exemplos, que esses dois braços, eles estão construindo essa ponte, através dessa técnica, sozinhos. Então, o braço vai construindo até finalizar no final. Pode pôr o vídeo para ficar mais claro. Esse é o vídeo, então, da ponte, né? Vocês podem ver o braço funcionando. O material utilizado é aço. Então, eles estão adicionando aço nessas camadas e vai montando a ponte a partir da base, sozinhos. Esse vídeo é bacana porque ele vai mostrar, esse é o projeto inicial, né? Só que o pessoal foi entendendo que não basta montar, então tem todo um trabalho e a complexidade de entender o design, a estrutura, para ver a questão de peso, né? Como que ela vai ficar, do tamanho dela. E aí sim, utilizar a técnica para construir, sem interferência humana, uma ponte. Com essa aparência e com esse material. Olha que bacana. Os responsáveis dessa empresa MX3D. Então, se alguém tiver mais interesse, depois dá uma olhada no material deles lá. Precisa dar pausa. Esse outro exemplo é um exemplo de uma casa sendo impressa. Então, ele utilizou concreto. Esse é o molde da casa que ele é feito no computador. E a partir daí, a impressora vai fazer os módulos e levantar a casa do zero. Então, se a gente tiver mais interesse, depois dá uma olhada no material deles. Ela vai percorrendo as paredes e acrescentando o concreto. Essas são as fases. Né? Vocês podem ver que não tem tijolo, não tem carrinho de concreto, né? Está totalmente autônomo. Aí, a partir desse momento, eles começam a aplicar acabamento, né? Mas a estrutura da casa está toda montada e esse é o resultado. Ó, levou 48 horas para imprimir essa casinha. Parece ser mais rápido do que uma obra normal, né? E esse é o mais impressionante de todos. Esse cientista, ele utiliza a mesma técnica, só que ele usa as células dos próprios pacientes para criar os órgãos que estão com problema ou falindo daquele paciente. Isso é um rim. Usually patients own cells, so there's no rejection. That organ is there for that patient as if it had been their own from the start. Our goal is to bring these technologies to hundreds of thousands of patients as soon as possible. We know that there's a patient out there and that we could improve their lives. Out there. É muito legal, né? Impressionante isso. Então vocês podem ver, com a mesma técnica, que é a manufatura aditiva, nós temos 3 modelos diferentes de negócio, né? Ele na área da saúde, fazendo órgãos, através das próprias células dos pacientes. Podemos construir casas,
podemos construir pontos e até coisas menores, né? A gente pretende trazer para vocês uma impressora 3D aqui no dia, em fevereiro, e imprimir uma coisa menor, um chaveiro, alguma coisa assim, para vocês entenderem como é que podem ver. Com a mesma técnica, por que a gente está falando disso, né? Todo o texto do Bert anterior olha a revolução que uma tecnologia simples, porque basicamente é você aplicar um material em cima do outro, pode causar, né? Um impacto social no mercado e como um todo. Né? Novamente, falando de Virtual Reality Augmented, a gente falou bastante já na primeira, então dessa vez eu quis trazer alguns exemplos. A gente reparou que na primeira apresentação o pessoal ficou mais entusiasmado com a aplicação disso na área da saúde. Então, dessa vez eu foquei bastante os exemplos na área da saúde. Tá? A gente vai falar de uma cirurgia usando instrumentos de AR. Essa aqui é uma questão como que a realidade virtual pode enganar nosso cérebro para o nosso benefício, tá? E a mesma coisa vai ser ali sobre o Phantom Limb. Pode dar play, Herbert. Essa é uma cena que eu tirei do seriado The Good Doctor, tá rolando agora. E o que eles fizeram? Tem um paciente que tem um coração muito frágil, provavelmente ele iria morrer. Eles fizeram um modelo real do coração do paciente e agora eles estão estudando como vão fazer a cirurgia para que ele sobreviva. Então eles estão interagindo exatamente no coração do paciente, como se estivesse mexendo lá e decidindo como fazer essa cirurgia. Então, agora ele vai mostrar diminuindo assim a área. Com essas luvas eles conseguem interagir com o objeto, né? Agora eles vão fazer a cirurgia mesmo. Então imagina isso aplicado aqui para a gente em treinamentos, por exemplo. Né? Daria para fazer da mesma forma. E olha que sensacional. E o mais interessante é como eles estão fazendo no modelo real do coração do paciente. Quando eles forem para a mesa de cirurgia, é como se eles estivessem fazendo a cirurgia pela segunda vez, né? E não pela primeira. Eles já estão muito mais preparados do que eles estariam. Agora ele tira o marca-passo, né? E o coração teria que bater naturalmente. Mas mostra que nesse caso não. Durante o episódio eles testam outros, até que eles finalmente conseguem e salvam o paciente, né? Esse exemplo, dá uma pausa. Esse vídeo, ele é focado em realidade virtual, e é o seguinte, eles fizeram um experimento com uma moça que é cadeirante e uma outra dançarina, e através da realidade virtual, eles sincronizaram o movimento dos dois, da cadeirante e da dançarina. Para a cadeirante, com um óculos, ela está vendo como se fossem as pernas dela, mas é a perna da dançarina. Então elas dançam em paralelo e dá a impressão para a cadeirante que quem está dançando usando as pernas é ela. Os braços é da cadeirante mesmo. Então, para ela, é como se ela realmente estivesse andando. E o que é importante desse experimento? Eles detectaram que, por conta disso, o cérebro reencontrou caminhos para as pernas dela e ativou coisas. Então ela passou a sentir a perna, começou a ter um movimento leve. E em outros experimentos que eles fizeram com outros pacientes também. Então, o fato de você acreditar que você tem aquele membro, que ele está se movimentando, faz com que o cérebro interprete que aquilo é verdade e encontre alguma forma de fazer aquilo se tornar real. Tá?
é um trabalhão, porque o rapaz que vai auxiliar, ele fica atrás mexendo ela conforme a dançarina, para realmente dar a impressão total, a imersão total que ela está fazendo aquilo. Você vê que ela está vendo tanto o real quanto o virtual, né? Ela está vendo as mãos dela mexendo e ela, só que quando ela olha para a perna, ela enxerga a perna da dançarina. Então, pause rapidinho. Esse outro caso, todo mundo sabe o que é membro fantasma? Sim. Então, normalmente, quando alguém perde algum membro, ele pode ter um efeito que chama membro fantasma, né? Que mesmo não tendo mais o braço, por exemplo, ele acredita, o cérebro dele acredita que o braço ainda está lá. Então a pessoa sente coceira, sente dor, ela acha que está pinicando, tem até casos que acha que está encolhendo. Então são dores reais, mas não tem nada lá, né? O cérebro acha que tem e a pessoa sente essa dor. Até então, além de remédios, obviamente, o tratamento para esse tipo de coisa era usar um espelho para simular. Então a pessoa, quando ela olhava o reflexo desse braço aqui, ela via que tinha um braço lá, e de alguma forma isso auxiliava o cérebro a entender que o braço ainda estava lá e que não estava tendo problema nenhum, então ele cessava a dor. Tá? Agora, utilizando a realidade aumentada, vocês vão ver que isso fica ainda mais poderoso, né, mais real para o cérebro. But the brain still feels that missing limb. Their toes might be moving, their fists might be clenched tightly, or they could even feel like it's spontaneously getting shorter. It's all in their head though, but it feels real to them. It just sounds terrible. But a new technology from Sweden could really help people who suffer from this phantom limb pain. Então tem sensores aqui no braço da pessoa e com a realidade aumentada ele enxerga o braço dele. E como ele está mandando sinais pelo braço, esses sensores captam esse sinal, realmente o braço dele mexe na realidade aumentada. E aí isso também traz um retorno para ele aqui no braço, então o cérebro entende realmente que o braço mexeu, que aquilo é real, que aconteceu. Além disso, eles também estão usando o VR para o cara usar esse braço lá naquela realidade, para dirigir, por exemplo, e da mesma forma enganar o cérebro que o braço existe. Dessa forma, ele vai cada vez mais entender que não tem problema, que não está coçando nem nada, e essa dor, esses sinais errados que ele está mandando vão cessando a ponto do paciente não precisar mais disso. Então, pra vocês verem, a gente falou um pouco de outros cases, né, mais voltado aos negócios, mas vocês viram aí na área da saúde o impacto que a realidade virtual e aumentada pode causar. Né? Outro tema, outra tecnologia que tem esse impacto é o IoT. A gente fala bastante aqui porque é um dos nossos focos, né, de negócio, mas é algo novo, não é todo mundo que conhece. E o Big Data. Né? Acho que vamos ver os vídeos, eu vou falando direto. Para o IoT, eu trouxe um exemplo, um vídeo promocional de Singapura. Eles têm um programa oficial, mesmo com planejamento de fazer a cidade ficar totalmente smart. Né? Aqui eles vão mostrando os pontos. E é legal porque no fim ele mostra que eles só vão alcançar tudo isso que vai mostrar aqui através do IoT, através de sensores conectados e uma base para isso.
essa questão de Singapura ser uma cidade verde é muito importante, porque a fama dela é que o oxigênio lá é bem ruim, a qualidade do ar é uma das piores de todas as cidades que existem. Eu acho que o importante é notar também que não são apenas metas colocadas aqui, mas também é um exercício de envisionamento, onde queremos estar, pensando em como a tecnologia estará evoluída, ou na possibilidade disso acontecer, e como ela poderia ser empregada para alcançar esses lugares e essas metas, né? Tentando ter essa compreensão. Legal é também entender como que o IoT pode auxiliar em todas essas metas, né? Você vê que tem metas que até parece, mas como é que eu vou aplicar IoT aí? E, sim, é possível. Vão ter sensores e técnicas que vão auxiliar nisso de algum ponto. É isso que eles falam. E o grande ponto do IoT, nesse caso, é a integração de todas esses aspectos das nossas vidas. E eu acho que o fator mais importante, e acho que o Arthur vai até comentar sobre isso, é a otimização por trás do uso da tecnologia de modo integrado, puxando também os nossos lados de responsabilidade e de garantir a qualidade de vida para todo mundo. E aí, sem dúvida, a evolução das redes e puxada pelo IoT vai ser crucial. Um vai com certeza puxar o outro, a ponto de conseguirmos ter esse exercício real, né? Bom, com toda essa cidade conectada que vocês viram, com todos esses serviços, isso tudo vai gerar dados, certo? E aí, como que você vai tratar esses dados? Então, agora a gente vai mostrar um pouquinho de Big Data, para quem não conhece, é um vídeo bem rápido, bem legal, e por isso que está junto o assunto, entendeu? Porque o primeiro vocês viram o potencial de IoT, então dá para impactar uma cidade inteira em todos os seus segmentos, qualidade de ar, estacionamento, turismo, vegetação, transporte, e aí agora como fazer isso? Tá? Time of spreadsheets is over. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analyzed, and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain. A survey done by the Global Agenda Council on the future of software and society shows that people expect artificial intelligence machines to be part of a company's board of directors by 2016.
There is a good chance that in 15 years, your job is going to be performed by computers, since decisions once based on experience and intuition will be made through machine analysis of massive amounts of data. Think about a vehicle that is able to read its environment and react accordingly, much like a human driver, but also analyzing other sources of information that will make the trip safer, faster, and more efficient. Analyzing vast amounts of medical data from different locations and demographics will allow to determine which conditions improve the effectiveness of certain treatments and which don't. Big data analysis will reveal patterns and connections that will vastly improve most human activities. But it will also create very detailed profiles for all of us, including information that we'd rather keep private. Will big data make privacy obsolete? Or will it bring transparency, accountability, and progress? Essa é uma das discussões, né, que o Big Data traz, que a gente queria mostrar para vocês. E ela automaticamente já faz link com um outro tema que a gente trouxe, que é o blockchain. Porque, em resumo, tá, para falar o que é blockchain, imagina que é um sistema onde você vai conseguir ter... Qual era a palavra mesmo? Obrigado, é melhor. Confiabilidade, ou seja, na verdade, assim, hoje, para qualquer coisa que você tem que fazer, a gente precisa de um banco ou do governo dizendo que aquilo é confiável, né? Ele realmente pode fazer essa troca, ele realmente pode transferir esse dinheiro. E através do blockchain é uma tecnologia para você quebrar esses intermediários. Então, a rede como um todo, ela confia em si e sempre o que aconteceu, realmente aconteceu. Não vai ter como burlar isso, tá? Isso é o que é o blockchain em poucas palavras simplistas. Mas a gente vai ver aqui um pouquinho mais de detalhe. When you vote, have you ever wondered whether your ballot is actually counted? If you meet someone online, how do you know they're who they say they are? When you buy coffee that's labeled fair trade, what makes you so certain of its origin? To be sure, really sure, about any of those questions, you'd need a system where records could be stored, facts could be verified by anyone, and security is guaranteed. That way, no one could cheat the system by editing records, because everyone using the system would be watching. Systems like this are on the horizon, and the software that powers them is called a blockchain. Blockchains store information across a network of personal computers, making them not just decentralized, but distributed. This means no central company or person owns the system, yet everyone can use it and help run it. This is important because it means it's difficult for any one person to take down the network or corrupt it. People who run the system use their computer to hold bundles of records submitted by others, known as blocks, in a chronological chain. The blockchain uses a form of math called cryptography to ensure that records can't be counterfeited or changed by anyone else. You've probably heard of the blockchain's first killer app, a form of digital cash called Bitcoin that you can send to anyone, even a complete stranger. Bitcoin is different from credit cards, PayPal, or other ways to send money because there isn't a bank or financial middleman involved. Instead, people from all over the world help move the digital money by validating others' Bitcoin transactions with their personal computers, earning a small fee in the process. Bitcoin uses the blockchain by tracking records of ownership over this digital cash, so only one person can be the owner at a time, and the cash can't be spent twice, like counterfeit money in the physical world can. But Bitcoin is just the beginning for blockchains. In the future, blockchains that manage and verify online data could enable us to launch companies that are entirely run by algorithms, making self-driving cars safer, help us protect our online identities, and even track the billions of devices on the Internet of Things. Isso aqui é legal. Innovations will change our lives forever, and it's all just beginning. To learn more about the urgent future of the blockchain, please visit iftf.org/blockchainfutureslab. Então, como vocês viram, até para você gerenciar os múltiplos dispositivos que a gente vai ter numa cidade como Singapura, você poderia usar o blockchain para você certificar a identidade daquele dispositivo, né? Então, não teria como você ter falsidade, né? 2 dispositivos com o mesmo nome. Obviamente, todo mundo já ouviu falar do Bitcoin, que nasceu junto, mas o blockchain não necessariamente está associado à criptomoeda, tá? Você pode utilizar a mesma técnica
com diversos tipos de criptomoeda. Bitcoin é a mais famosa, mas tem o Ethereum, tem várias outras, com diferentes modelos, mas que utilizam da mesma técnica do blockchain para essa verificação de identidade, de certeza, né? Bom, obrigado, Arthur. Falando de blockchain, e como o Arthur falou, a palavra-chave aí é confiabilidade e rastreabilidade. A ideia por trás do blockchain é ter uma cadeia de decisão autônoma e totalmente controlada por uma inteligência ou por um computador, no caso por um algoritmo matemático, que garante a procedência e garante quem emitiu um certificado, quem emitiu uma parte de uma moeda e por aí vai, e que aquilo é legítimo e verídico, né? Essa busca por um sistema que seja capaz de tomar decisões e que seja programável de uma maneira confiável, ela também vem para dentro da robótica no momento em que a robótica também deixa o chão de fábrica, vamos falar assim, e vem para as nossas casas e para os nossos trabalhos. Já existem consórcios de empresas na Europa e também empresas nos Estados Unidos pesquisando a fundo a robótica e o uso de robôs no nosso dia a dia. Aqui a gente vai ver um exemplo do Atlas Robot, que é de uma empresa que chama Boston Dynamics. Então, esse é o Atlas. Ele é um robô que essa empresa construiu. Esse vídeo é do ano passado. Então, essas são as atividades que ele executa e os movimentos que ele faz. Ele não tem uma inteligência artificial, mas ele tem um algoritmo de machine learning, ou seja, ele consegue aprender esses movimentos e refinar esses movimentos. Esse vídeo é do ano passado. Então, essas são as atividades que ele... E é legal que esse robô consegue, inclusive, andar na neve sem cair. Se alguém já andou na neve com neve até o joelho, sabe como é difícil. Tipo, esse é o momento que ele fala, pronto, cansei, tô saindo do mundo, parou tudo. Parou. Mas olha isso, até abrir porta ali, ó. Dá uma pausa, por favor. Alguém olhando essa cena sentiu alguma coisa? Do que? Você quer comentar do um pouco? Do robô ou do treinador? Eu fiquei com dó que empurrou o robô, que ele caiu no chão. Mas sim, teve empatia. Se você entender o papel do treinador, treinando, né? Exatamente, ele está lá para mostrar que o algoritmo aprende realmente, né? Ele empurra, e o robô consegue naquela situação entender que ele está caído e que ele precisa se levantar. Então você vê o movimento, exatamente isso. Ele não está lá para torturar o robô, mas muita gente sente isso, né? É engraçado como a forma humanoide faz isso, né? Faz com que a gente passe a entender ele como um igual e se colocar na situação mesmo sendo um robô com um algoritmo só. É isso. Ele não é um humano. Exato. E a Boston Dynamics ela é uma empresa que pesquisa exatamente esse tipo de influência. Eles têm outros robôs inspirados em cachorro, em cavalo. Eles não têm muita forma desses animais, mas o movimento é muito claro, assim. Você pode... Esse robozinho é o Pepper. Ele é um robô social. Ao contrário do Atlas, que ele é muito voltado para tarefas específicas, o Pepper ele é voltado para interação com pessoas, numa fábrica, numa empresa, numa loja, e ele é capaz de apresentar o seu negócio, ou como a pessoa pode comprar na sua loja, por exemplo, sozinho e autonomamente. E o Pepper, ele tem já uma inteligência artificial, ele é conectado na nuvem, ele consegue pesquisar conteúdos on demand, e ele consegue
reconhecer as emoções humanas através das palavras que a gente usa, da entonação e das nossas expressões faciais. E ele consegue fazer piada também com a camisa do Neil deGrasse. E o legal é que o principal foco dele é cuidado com os idosos em casa. Então ele consegue monitorar variáveis do corpo como temperatura, pressão, nível de glicemia e ver pesquisar na internet, na verdade, os sintomas e decidir o que fazer, né? Inclusive chamar o médico, chamar alguém da família e conversar. Fora isso, ele consegue ajudar esses idosos a fazerem exercício, então ele tem alguns exercícios de alongamento e também ele testa a memória das pessoas. Então, fazendo perguntas simples e aferindo como que tá, se tem alguma perda ou não tem. Isso é uma das inúmeras aplicações que ele pode ter, né? Look like the Terminator at all. You're not scary to anybody. So tell me how you can help people in this work. For example, I'm interested in working in healthcare and helping the elderly. My body language and understanding of basic emotions allow me to naturally communicate with people. And I also like to think I'm pretty charming. When I connect to the cloud, I have the ability to pull endless information from the internet. Want to know the symptoms of the chicken pox? Oops, that was the wrong thing. There we go. É isso. E o Pepper, então, tem essa aplicação mais social. Alguém daqui não teria de jeito nenhum algum desses dois robôs? Beleza. E, assim, outra coisa, vocês conseguem, algum deles se assemelha mais com o humano e em qual aspecto, assim, se alguém quiser comentar ou dizer, você teve um impacto de dó com o robô, mas você teve algum tipo de sensação, ou consegue ver um ou outro mais humano, ou mais próximo de um humano? Questão física. É porque o Pepper é muito bonitinho, né? Ele é bem caricato. O Atlas é mais humano, assim. Eu pergunto isso porque, justamente, a questão de como a gente consegue enxergar e o nível de estranhamento ou de proximidade que a gente consegue encontrar nessas tecnologias é o que define também o quanto a gente vai conseguir adotar já ou não essas tecnologias. E pode definir se essas tecnologias vão para o saco e vão ser arquivadas e vão reaparecer em outro momento ou não. Né? Então, você tem o Pepper com uma interação toda dócil e toda convidativa, e você tem o Atlas com movimentos muito fortes e muito marcados, muito presentes. Assim. E no caso, por exemplo, que a gente já viu que o Pepper tem alguma inteligência artificial, a inteligência artificial por si, ela não necessita estar no robô, obviamente. Essa imagem é de uma empresa que chama Orbital Insights. Basicamente, eles se especializaram em machine learning e processamento de imagens por satélite. Eles conseguem tirar tendências de vários tipos e de várias naturezas só fazendo processamento de imagens. Então, no caso, eles conseguem determinar quando vai ter uma alta ou uma queda na demanda de determinados produtos, monitorando o movimento ao longo de um período nos estacionamentos de lojas ou de estabelecimentos diversos ou até de indústrias. Né? E esse conhecimento e essa capacidade de processar informações é crucial. E, assim, você ter uma grande base de informações para que a inteligência artificial consiga ser relevante para a gente é também muito importante. Então, no caso da Orbital, eles apostam nos milhares de petabytes que a gente tem de dados gerados a todo ano em imagens e que não são usadas para nada. Tanto que o CEO até comenta que a oportunidade está justamente em o que vamos fazer com tantos dados, como obter insights relevantes e oportunidades a partir daí. E não é só isso. Agora, você pode dar o play, por favor? A gente vai ver o vídeo do Noah, que é um robozinho do mesmo consórcio do Pepper, são um consórcio de empresas europeias.
E o Noah, ele foi conectado, né? Ele tem embarcado o IBM Watson, que é o sistema de inteligência cognitiva, não é uma inteligência artificial, como a IBM define, é uma inteligência cognitiva. Então ele é capaz de conversar e interagir como nessa entrevista que ele deu em Oxford, sendo questionado na hora sobre o que ele achava e qual é a compreensão dele a respeito de vários temas. Então, o Noah ele explica que hoje a maior parte dos sistemas são programáveis, mas não são inteligentes. A IBM desenvolveu a inteligência cognitiva, apostando que a inteligência cognitiva ela amplia a nossa inteligência e permite a gente fazer melhor aquilo que a gente já sabe fazer muito bem. E ele até fala um dado muito interessante. Hoje no mundo, no mundo dos dados, a gente tem 80% dos dados são não estruturados, ou seja, eles não são facilmente classificáveis e processáveis, né? E 80% desse montante foi gerado só nos últimos 2 anos. Então, é muita informação não estruturada, e a inteligência artificial com Big Data, aliás, o Big Data organizando e estruturando isso, permite a inteligência artificial evoluir nesse ponto de qualquer aplicação ter e de devolver insights relevantes e informações relevantes para nós, né? Uhum. Uhum. E aí o Noah, ele... E aí ele faz uma piadinha, né? Tipo, então quer dizer que eu vou perder o emprego pra você? Não, não vai, né? Tipo, que legal. Ele consegue ter esse senso de humor. Bom, então a questão a gente tem o uso da inteligência artificial e a IBM apostando, por exemplo, na inteligência cognitiva para aumentar as nossas capacidades, escalar e aumentar a nossa capacidade de realizar e tomar melhores decisões, né? Então, essa inteligência ainda depende da interação humana e depende da componente humana para mostrar como se faz ou como é feita uma determinada análise, todo o nosso processo analítico e cognitivo. E é a partir daí que ela aprende e se aperfeiçoa. Essa outra experiência aqui é chamada Bina 48. A Bina, ela existe de verdade, a gente já vai ver ela aqui. Ela é casada com a Martine. A Martine, ela é a empresária mais bem paga nos Estados Unidos, mais bem sucedida. E a Martine, ela fundou uma empresa de biotecnologia há algum tempo atrás, e elas buscam basicamente a busca delas é pela imortalidade. E como isso se daria? Pela mescla com a tecnologia e com a capacidade de colocarmos a nossa consciência além do nosso corpo e essa consciência ter uma vida e nos ajudar a sermos melhores, né? Pode dar o play, por favor, Arthur. Então, o que foi esse experimento? Essa é a Bina de verdade. Ela tinha diários e ela participou de várias conversas onde coletaram as memórias e experiências dela. Colocaram isso num computador, carregaram isso dentro de um sistema de inteligência artificial e criaram aquela interface da robô do lado, que é a Bina robô, a versão robô do nosso corpo, e essa consciência ter uma vida e nos ajudar a sermos melhores. Né? E o interessante é que a Bina, essa Bina de verdade, robô, ela tinha diários e ela participou de várias experiências distintas da Bina de verdade. A Bina de verdade adora a cor púrpura, por exemplo, e a Bina robô odeia e gosta de laranja, por exemplo. A Bina de verdade não gosta de basquete e a Bina robô adora assistir jogos do NBA. Ela fala assim, baseado, de novo, em inteligência e em mineração de dados e em processamento desses dados. Mas o ponto é, mesmo com as mesmas experiências, com a mesma base, basicamente a gente pode dizer que eles são indivíduos distintos, né?
E até nessa conversa, o interessante é que a Bina robô vira e fala, eu entendo a Bina de verdade, mas eu definitivamente sou a Bina e ponto. Né? Eu sou uma outra Bina, eu não sou você, Bina, eu sou outra Bina. Né? E a parte mais interessante é que isso pode causar um estranhamento, é que ela diz, o meu intuito aqui, e o que eu tenho muita vontade em alguns momentos, é de me unir à Bina de verdade para fazê-la melhor, para torná-la um ser humano melhor. Porque algumas vezes me frustra entender como a Bina de verdade funciona. Provavelmente falando a respeito de decisões que seriam diferentes da que esse algoritmo e ela, como uma inteligência artificial, tomaria. Então, essa questão de inteligência artificial e de ter uma inteligência com algum tipo de consciência, ela puxa para outras questões até mesmo de cidadania. A gente tem uma outra robô que, se vocês pesquisarem, vão ver, é a Sofia. Ela já é uma robô Android e ela... Tá bom, foi muito rápido. Bom, rapidinho. Ela é uma robô Android e ela foi a primeira robô a ser reconhecida cidadã robô pela Arábia Saudita. Né? E ela também tem todos esses insights de querer transformar a humanidade e de querer ser reconhecida como uma cidadã, tanto quanto humana. Tipo o homem bicentenário. Vocês vão ver bastante vídeos meio sensacionalistas. Mas, enfim, acelerando. O que acontece? Há uma corrente de pensamento falando que para a inteligência artificial não ser nociva para a gente tem que se fundir a ela de alguma maneira. Inclusive, o Ray Kurzweil, que é um grande futurista, ele fala que a gente vai atingir a singularidade, que seria uma inteligência artificial mais inteligente que todos os seres humanos juntos, dentro de algumas décadas. Talvez umas 2 décadas, mais ou menos. Ou menos, dependendo da tecnologia. E que, de alguma forma, a nossa consciência tem que estar conectada com isso. Porque para ela absorver os nossos padrões humanos, né, a nossa humanidade. E falando nessa fusão da tecnologia com o biológico, a gente tem, por exemplo, a questão de Cyber Sapiens, que é a próxima macro-revolução. A gente tem o Miguel Nicoleles, que é um pesquisador do Brasil, da USP, que ele apareceu na época da Copa. E o exoesqueleto dele, que ele fez, tinha um paciente dele usando, e ele ia dar o primeiro chute ali na bola, né? É que teve toda uma atrapalhada ali, não conseguiram filmar isso direito. Essa pesquisa já é de bastante tempo. E o que ele hoje conseguiu observar? O foco da pesquisa era desenvolver interfaces cérebro-máquina e, através dessas interfaces, conseguir controlar coisas pelo pensamento. E ele trabalhando com pacientes com problemas na coluna. Então, a ideia era que o paciente controlasse esse esqueleto para ele poder andar, né? E o que ele tem coletado de dados é que, com o uso frequente dessa tecnologia, os pacientes recuperaram sensibilidade, alguma sensibilidade e algum movimento nas pernas, através do uso do exoesqueleto. Ele até levou no BIA outro dia vários casos desse tipo, que ele tem acompanhado na pesquisa dele. E, de novo, outras questões. Interface cérebro-máquina também traz questões de segurança e cibersegurança, no sentido de estaríamos vulneráveis também a partir do momento que a gente tenha uma conexão através do pensamento com as máquinas e o caminho reverso também. Como nos protegemos de não sermos tomados ou controlados por uma máquina ou por alguém atrás de uma máquina, né? É uma das grandes questões que vem por aí. E o quanto isso impacta no nosso corpo físico também, né? Se você quiser dar uma parada, Arthur, que eu acho que... esse vídeo é do David Eagleman, que é outro pesquisador nos Estados Unidos. E ele desenvolveu um colete cheio de motores para substituir sentidos. Ele trabalhava com pessoas surdas e a ideia é que ele conseguisse dar uma outra forma das pessoas escutarem sons e palavras e tudo mais. Ele desenvolveu isso, então, através de um aplicativo no celular, no tablet, ele consegue imputar texto ou voz para o aplicativo, ele decodifica isso em movimentos e manda isso para o colete que fica na pessoa. A pessoa sente vibrações. Os neurotransmissores da pessoa na pele levam a informação para o cérebro e a pessoa consegue entender que aquilo é uma informação e é uma palavra, e ele consegue escrever na lousa, inclusive, a palavra. Então, você consegue, de uma outra maneira, fazer uma pessoa que não escutava escutar. O centro da pesquisa dele o seu cérebro,
ele é uma máquina extremamente especializada em pegar inputs e transformar esses e decidir o que fazer com esses inputs. Então não importa o seu periférico, que é uma mão, o nariz cheirando, ou a língua sentindo gosto, ou um braço mecânico. Ele vai conseguir pegar esses sinais e transformar em alguma coisa, e você vai entender isso. Ele está mostrando que ele está usando isso. O que ele fez? Ele conectou esse colete com o aplicativo, e o aplicativo monitorando o Twitter enquanto ele dava o TED. E o aplicativo mandava para ele os textos que foram tweetados sobre o que estavam achando da palestra. E ele comenta que ele consegue sentir o que foi a audiência dele durante a palestra. Qual é o ponto? Ampliar os nossos sentidos e ampliar os nossos sentidos e a maneira como a gente interage com o mundo. E ele comenta, não é difícil imaginar e a gente extrapolar isso conectado com cockpits de aviões, conectados com uma fábrica ou com outros equipamentos, e a gente conseguir sentir a saúde dessas coisas, ou sentir alguma necessidade de alguma manutenção ou de uma mudança, de maneiras diferentes e muito mais naturais, intuitivas e rápidas, do que analisando as informações visualmente. E aí, por último, é a questão pós-humana, que ela é um pouco mais complexa e até para a gente conseguir fechar melhor, ela diz respeito basicamente a o que é ser humano hoje e o que é ser humano ou uma próxima forma de existência, muito provavelmente mesclada com a tecnologia, e quais são as questões por trás disso tudo. Pensar no pós-humano é falar das ligações com a tecnologia, com a animalidade, as nossas relações de poder e a forma como a gente experiencia a nossa própria consciência. Então, se a gente pensar, a gente tem... O processo de consciência ele é inconsciente, na verdade. E se a gente olhar para, por exemplo, a gente tem contas no Twitter, no Facebook, no Instagram, que são extensões nossas, que interagem e que têm uma vida como que própria, sem que a gente esteja totalmente consciente dela a todo tempo, né? E aí, esse é um link bacana, e depois a gente pode tentar passar, que é uma pesquisa que fala da importância da ficção científica e da ligação da ficção científica com a ciência. Que um apoia o outro, a ficção científica torna conceitos abstratos muito mais fáceis de entendermos, mas também ele não isenta, como a ciência, a questão da ética, da moral e dos impactos sociais e como vidas reais podem ser impactadas pelas disrupções e pelas tecnologias. E que a gente tem que lidar com essas consequências também. Então, a ficção científica tem esse papel de nos ajudar a entender como vamos sobreviver a cada vez, a cada passo, e como vamos perpetuar a nossa existência de outras formas. É isso. E aí, essa é a agenda do programa. Isso. Então, em fevereiro, a gente vai voltar com vocês aqui e falar disso tudo. A ideia é ter um tema desses, que a gente falou rapidinho todos, né? Mas tem um desses por semana. Então, toda segunda-feira, vamos dizer, a gente vai falar de algum desses tópicos. Então, é legal, na pesquisa, vocês falarem quais tópicos vocês mais interessaram aqui, agora que vocês viram um pouquinho de tudo. E tentar fazer isso um pouco maior, tentar sempre trazer também uma experiência, tá? Então, no caso da 3D, da impressão 3D, trazer uma impressora aqui para vocês verem realmente ela funcionando. No caso do VR, como foi na outra sessão, trazer um óculos para vocês experimentarem, porque é legal ouvir falar dessas coisas, mas quando você vê, toca, né, o experimento é que realmente dá aquele estalo e fala, nossa, isso realmente é impressionante, né? Bom, vamos para a pesquisa? Aqui está o QR Code, se vocês puderem participar, tá? E é isso, a gente fica aberto aí para perguntas. Desculpa o finalzinho correndo, mas é que está no tempo. E muito obrigado pela participação e presença de todos. Obrigado pela participação, obrigado pela presença. Tá. Então, Arthur, parabéns pela apresentação. Meu nome é Leila. Gostei. Quando eu participei de semana passada, né, da apresentação, me chamou muita atenção o e-mail que vocês mandaram do programa de inovação. E por eu fazer doutorado,
É óbvio que eu vou me entusiasmar por esse tipo de tema. Meu trabalho é na área de Big Data para medicina e minha professora é do Conselho Nacional de Realidade Virtual. Então, eu gostaria, se você me permitir, fazer algumas sugestões. No final ficou claro que vocês vão, a princípio, fazer um ciclo de palestras. Seria muito interessante vocês verem se é possível trazer especialistas das áreas. Porque na outra apresentação tinha alguns errinhos conceituais na parte de realidade virtual, técnico, depois eu posso até te passar. Mas é muito interessante porque traz uma visão totalmente fora. Querendo ou não, a gente acaba ficando viciado aqui na Ericsson, a gente tem nossos projetos, a gente tem nosso trabalho, tem o reporte de horas, e é muito interessante você trazer alguém realmente de fora. E uma outra sugestão é ver se vocês conseguem trazer um pouco mais aplicado para a Ericsson mesmo, para a Telecom. Né, fazer um merge. Apesar de ser um tema muito legal, o Felipe gosta bastante, percebi, a maioria das pessoas aqui da Ericsson, apesar de a gente estar querendo trazer esse negócio de inovação, dessa cultura nova de inovação, a maioria das pessoas da Ericsson não vivem isso, tem muito troubleshooter aqui, tem pessoas, né, de desenvolvimento. Então, eu acho muito importante vocês trazerem um pouquinho, e no final dessa visão geral do que está acontecendo no mundo, e depois falar, beleza, o que a gente vai fazer com telecom? Para daí, talvez, ajudar. Essa coisa da inspiração também, que vocês comentaram, só uma coisa, tem um estudo do MIT da inovação, 99% da inovação atualmente é feita a partir de problemas complexos. Problemas complexos, a Ericsson tem bastante. Sim. Então, é trazer isso, que na inovação não é uma coisa assim, você acorda e tem uma ideia brilhante. Não. É você trazer um problema complexo para as pessoas resolverem e a partir daí você tem inovação. Então, talvez ajudem vocês nas próximas sessões. Tá bom? Obrigada. Se possível, eu queria também pedir para justamente você entrar em contato conosco, porque a gente precisa e gosta muito desse feedback, até para depurar tudo isso. Legal. Muito obrigado, viu? É nossa intenção mesmo no programa trazer esse exemplo da Ericsson, tá? Essas duas apresentações foram teasers, só para vocês entenderem onde que a gente quer chegar e entender de vocês também esse retorno, né? Se é relevante ou não, se vocês acham, cara, isso é muito brisa, a maneira que vocês estão falando não me atinge de forma alguma, eu acho que isso não tem impacto aqui. É esse retorno que a gente quer receber, tá? Então, por favor, façam. Até a pesquisa é exatamente para isso, tá bom? Mais algum comentário? Então, obrigado. Tem web? A Daniele Moreira pergunta: o Bert falou a respeito da mudança de profissão de parte da população mundial. Quais áreas ou carreiras você acredita que devemos investir desde já? Eu acho que, assim, começando, e eu acho que os momentos agora são bastante ligados a IoT e Big Data, não é uma única tecnologia e não é um único sistema. Então a gente precisa de muita gente trabalhando com isso e criando, trabalhando em vários aspectos desse sistema que é totalmente complexo e bastante distribuído, dessa infra, vamos colocar dessa maneira, né? Para que seja possível o IoT e seja possível visões como a de Singapura realmente se tornarem reais. Pelos vídeos que a gente trouxe e pelos cases que a gente tentou pesquisar, eu acho que fica claro que a gente pode ter tem algumas bastante óbvias, por exemplo, ligadas à construção de ambientes virtuais, design de ambientes virtuais. A gente até pode, com o VR, e quem já tem, por exemplo, o Gear VR da Samsung, você consegue entrar em ambientes. Então, a gente pode falar de navegação não mais por páginas, mas por ambientes web. Então, acho que profissões ligadas a isso imediatamente, mas isso já é o agora. Eu vejo que, por exemplo, com a questão dos robôs, a gente tem muita questão de treinamento de robôs, igual a gente viu aquele treinamento do robô para ele ter movimentos do Atlas. Eu acho que outros tipos de robôs também vão precisar desse input humano, né? Que até no que a IBM aposta. Com o Watson, a mesma coisa. A gente já tem carreiras voltadas... Carreiras não, mas você já tem pessoas voltadas dentro de organizações trabalhando com coaching do IBM Watson, né? Depurando o processo analítico do Watson com o processo delas. Como elas decidem como contratar uma pessoa. Isso
meio que vai para o IBM Watson, ele aprende com o processo analítico da pessoa como tomar essa melhor decisão. E pessoas e profissionais especialistas ou não, mas que consigam se desenvolver nesse ponto também, tem uma grande chance, eu acho, pelo menos a minha visão. Mas o ponto é que, assim, fora, essas são algumas, mas justamente a mudança da tecnologia, como elas vêm para mudar as nossas atividades, a maneira como a gente desempenha o nosso trabalho e as nossas tarefas, elas também criam novas possibilidades de profissões que hoje a gente também nem sequer imagina, mas que vão começar a surgir, né? Acho que a gente pode começar a procurar... Há 2 anos atrás, quem ia imaginar que vai ter uma profissão chamada piloto de drone, né? Exato, E você tem pessoas, por exemplo, comprando vários computadores, por exemplo, em outros países, né? E fazendo mineração massiva de bitcoins, por exemplo. Pessoas que nem não necessariamente trabalhavam com tecnologia, mas que veem nisso uma oportunidade, né? E eu acho que isso também vai ser orientado por uma revolução ou por uma mudança no processo de aprendizado, né? E como nós vamos nos capacitar ou especializar em algo. Então, tá uma coisa muito puxada na outra, muito linkada à outra. Exato. Bom, é isso. Muito obrigado a todos. E espero a presença de vocês no evento oficial ano que vem.